centro está sempre o cliente. E isto não é um chavão que se diz e que funciona uma vez, não é? É um chavão. Tudo aquilo, eu não acho, não concordo. Pode ser também uma realidade, Se for- mas não deixa se de ser for- um chavão. É um chavão, mas para o Miguel, ele gosta de implementá-lo. Qual é que vai ser o futuro do trabalho? Falávamos sobre ele há pouco. Trabalhar de qualquer lugar, work from anywhere, contract from anywhere, liberdade, autonomia, ter mais a dizer naquilo que eu faço as coisas e como é que as faço. No caso das redes sociais, por exemplo, e há outros exemplos, tu não sabes bem como é que eles estão a fazer. Tu sabes que é com ads, né? Mas exatamente como, não é? E como é que estão a usar a minha informação? E Sim, neste caso estás a vender uma arma automática e não sabes como ela vai ser usada. Dispara a mesma sensação no cérebro comer uma bolacha e ter um pico de açúcar do que estar no Facebook e receber um like numa publicação que fizemos. I've been coming up hot for a minute. Everybody know the drop when I'm in it. I drop the top when I'm in it. Everybody know the drop when I'm in it. Yeah, I go so yo. Everybody know I'm Portanto, para além da questão do Bitalk, não é? Que esse já sabes, nós atuamos na área das tecnologias. Temos uma sociedade que faz, no fundo, que agrega um conjunto de empresas nas áreas tecnológicas, quer empresas de negócio, como a gente chama, quer em termos de startups, que se chama Holisip Way, que acaba por, no fundo, continuar a ter neste momento são cerca de 35 empresas nas várias áreas de atividade, algumas na área de tecnologias, outras em áreas mais tradicionais de negócio que aportam tecnologia, não são, no fundo, que utilizam a tecnologia para mudar os negócios, não é? E pronto, essa é uma vertente principal do nosso trabalho. Para além disso, temos alguns projetos no interior do país, na Serra da Lousã. Temos um projeto em andamento que é um spot ligado às artes e ofícios, que é numa aldeia de xisto que se chama Cerdeira, em que tem um projeto que é Cerdeira Home for Creativity, na Serra da Lousã, com um conjunto de casas que são alugadas a turistas e artistas que vão lá passar uns tempos. no cimo da montanha, tu estás na aldeia, não vês, é só natureza à volta, né? Portanto, também é uma fonte de inspiração. Pá, e depois nós temos montes de oficinas para trabalhar madeira, cerâmica, seja o que for, e portanto tens vários artistas que vão lá inspirar-se e fazer coisas. Já uma vez fizeste cerâmica? Não, nunca fiz cerâmica. Trabalho em madeira? Trabalho em madeira, algumas coisas de carpintaria numa quinta que os meus avós tinham. Afio o lápis. Com um canivete. Hoje em dia já nem isso, usamos só computador, já nem lápis se usa. Pintura? Mas pintura era bastante tosco para as artes da pintura. Rimas. Tu não escreveste nenhum livro de poesia, para não? Sim, qualquer coisa já tentei, sim, isso já. Mas Na não altura estive publicaste na nenhum livro? Associação de Estudantes e fizemos toda a parte digamos, da música, estava cantada em ritmo de rimas e o refrão foi da minha autoria. Mas Então canta lá. Eu por acaso encontrei Já te livro de esqueceste? rimas. não é que já me tenha esquecido, acho que é daquelas coisas que é melhor para fechar o podcast do que ao início, porque senão a minha credibilidade vai toda ao chão. Não, digamos que a lista anterior nós queríamos pintá-los como corruptos, então o refrão apostava um pouco nessa onda, então aquilo a certa altura... Como é que era o refrão? Vá lá, pá. Querem mesmo ouvir? Sim, ainda estamos na brincadeira ainda. Estamos no início. Se achas que já atingiste o limite a poderes aturar corrupção, está na hora de tomares ação. Vota. Lista T. A corrupção não tem que ser como você a vê. Muito bem, é? Está fixe? Eu acho que não está, mas agora já conseguiram fazer que a minha credibilidade Isso era a lista mais. para o quê? Era uma lista para a Associação de Estudantes. Mas do Na quê? De altura secundária? era- Sim, de E secundária. qual foi o resultado? Era a lista O C. resultado foi a eleição da nossa vossa. lista. Então, estás a ver? A corrupção. A corrupção vem Valeu bem. a pena o refrão. Valeu a pena o refrão e depois eles aproveitaram-se disso porque depois a letra T passou a ser de total porque achavam que nós tínhamos umas medidas assim um bocado Totalitário. totalitárias. É. Tudo pode ser usado depois como elemento. Mas se calhar para acabar com a corrupção às vezes é preciso algumas medidas totalitárias, não há hipótese. Era o que nós achávamos. Testaram o micro? Devem ter testado. É assim que vocês conseguem apanhar toda a gente que chega aqui. Com coisas que. Testa com a coisa mais embaraçante que tenhas. Sim, porque tu pensas que isto era só para testar, Claro, mas vai sair, logicamente não é? que não, Óbvio. claro. Mas estávamos a dizer, pronto, e nessa aldeia, essencialmente são esse tipo de duas coisas que as nossas duas vertentes, que é investimento, inovação, trabalhar com empresas, não é? Com negócios, esta parte mais sustentável, mais ligada à natureza.
E por isso agora temos um projeto bastante ambicioso. Sim, uma das coisas que nós aprendemos com este processo da Cerdeira foi uma observação que fomos fazendo. Vinham pessoas, vinham artistas para fazer retiros criativos de vários países e que usavam tecnologias diferentes, tinham experiências diferentes, etc. E verificámos uma dinâmica muito interessante, que é as pessoas vinham e começavam a partilhar coisas. A partilhar não só ideias, como técnicas, A juntarem-se experiências em conjunto, fazerem coisas. projetos. Exatamente. Saíram alguns de lá com projetos em conjunto, portanto, de irem fazer exposição não sei onde, ou irem fazer um projeto XPTO para não sei quem. E essa ideia da interseção, não é? De artes, de experiências, de tal, inspirou-nos para dar para um novo projeto, para um novo Para o próximo passo. Que foi a ambição de recuperarmos outra aldeia, não é? E fazer a mesma coisa para a área tecnológica. Ou seja, juntar pessoal de áreas tecnológicas, tenham projetos diferentes, tenham ideias diferentes, em que possa ser forçado, diremos assim, esta interação, este diálogo, no fundo, mesmo de construção de comunidade. E estamos agora empenhados em fazer isso. Muito interessante. Portanto, daquele ecossistema, daquele melting pot, saíram projetos e ideias que se tocavam. Sim, portanto, e nós achamos que isso é possível sair só do ponto de vista artístico, não é? Da área artística, e fazê-lo também na área tecnológica, naturalmente, não é? Que é essencial, repara, e é um dos desafios que existem agora com a pandemia e com o trabalho remoto, não é? É que metemos toda a gente em casa, ok, fixe, já não temos que fazer commute, já não temos que ir de casa para o trabalho, não perdemos esse tempo, estamos em casa, mas perdemos toda aquela interseção de ideias, não é? Acho que diz-me serendipity, não é? Para que isso funcione, as pessoas têm que estar, de certa forma, a comunicar umas com as outras, e a tecnologia ainda não permite isso. Eu acredito que eventualmente irá acontecer isso, mas neste momento ainda não permite, e portanto tens que encontrar formas de potenciar o trabalho pós-new lifestyle work, não é? Se há experiência de trabalho já remota, não é? Portanto, as pessoas já se vão habituando a que podem trabalhar remoto, ou querem mesmo trabalhar remoto, porque não fazê-lo num sítio espetacular, no meio da natureza, num ambiente completamente sustentável, onde no intervalo do trabalho podes ir podar umas árvores ou plantar umas batatas, se quiseres, cortar lenha, não é? E pronto, isso é possível fazê-lo ali, não é? É isso que nós queremos, portanto, propiciar às pessoas uma experiência de vida alternativa, do ponto de vista daquilo que é a vida urbana hoje em dia, com todo o stress, portanto, e trocar o stress pela vida no meio da natureza. Esta é a ideia. Portanto, e sem dúvida que nós também percebemos que esse ambiente é extraordinariamente inspiracional, não é? As pessoas reinventam-se porque de facto passam a ter outra espiritualidade, não é? Portanto, têm outro sossego, outra motivação, não é? Sem dúvida nenhuma. Uma das chaves normalmente para conseguir resultados diferentes também é mudar o ambiente, e seja empreendedores, malta da tecnologia, startups, poder experienciar esse tipo de ambiente em que estás em muito mais equilíbrio com a parte que é a componente mais humana do ser versus a parte mais fazedora, depois vai trazer muito melhores resultados. Eu, pelo menos, é a opinião que eu tenho, fazer um retiro de antes desta pandemia, fazer pelo menos um retiro ali uma vez por ano, às vezes duas, para teres ali tempo para... Então já tens local para ir. Agora já tenho. Já tens local para ir, sem dúvida. Sem ter que pegar um avião. Mas, Miguel, eu até faria outro desafio, que é, eu acho que agora, com o novo normal, como estavas a dizer há pouco, se calhar os retiros vão começar a ser old-fashioned. Começa a ser quase como aquela questão do eu trabalho o ano todo para depois tirar 2 semanas de férias, desligo e depois volto ao trabalho, né? Acho que vai-se começar a perder um bocado isso, e vamos começar a fazer quase uns retiros ongoing. Tens de fazer retiros mais curtos. Portanto, se nós estamos todos a trabalhar remotamente, né? Podemos ir trabalhar 2 dias todos para o Alentejo, podemos ir trabalhar 2 dias para a Serra da Estrela, né? Podemos ir para a Cerdeira, para a Serra da Lausanne. Aí podemos ir uma semana, não há problema. 2. E portanto, eu acho que potenciar este novo estilo de trabalho é isso que permite este trabalho remoto, não é? Este novo normal. Não é só agora estamos em casa, podemos trabalhar em qualquer sítio, mas temos que implementar isso em novas formas de trabalhar. Sim, cada vez mais as pessoas vão querer trabalhar com quem querem, ou melhor, vão trabalhar com quem querem. E antigamente trabalhar com quem
com quem se queria obrigava a trabalhar na mesma empresa, não é? Portanto, eu quero trabalhar contigo, portanto temos de estar na mesma empresa, ter o mesmo projeto, etc, etc. Hoje isso não é necessário, portanto as pessoas podem trabalhar juntas e trabalhar para projetos diferentes e ter um espírito de entreajuda e apoiaram-se um ao outro. E hoje eu posso estar a trabalhar contigo, amanhã estou a trabalhar com a Tocha, quer dizer, é completamente indiferente, porque se podemos trabalhar à distância, de facto podemos fazê-lo juntamente com as pessoas com quem gostamos de trabalhar e que nos trazem mais aporte, não é? Sem dúvida. E essa liberdade, eu acho que uma vez as pessoas sentindo-a, depois vão ter muita dificuldade em abdicar dela. Portanto, Porque o ser humano gosta de se sentir livre, em particular se pensarmos em pequenas e médias empresas, que são a principal parte do tecido empresarial, uma economia cada vez mais digital. Imaginem o que é até o solopreneur estar a trabalhar com um ao lado e já não se sente o peso de carregar o ombro Exatamente. das empresas aos ombros. Sim, podes ter uma equipa de 10 solopreneurs, né? 10 ali montados. Exatamente. Todos Repara, uns aos outros. é que nós estamos a passar, isto é incrível, não é? Nós estamos a passar de um desafio que era trabalhar em quê, não é? Ou seja, qual é o meu desafio, vou trabalhar em quê, para o outro que é trabalhar onde, ou seja, posso trabalhar onde eu quiser, e agora vais também ter a escolha de trabalhar com quem, não é? E todas as 3 opções são variáveis, não é? São sempre 3 variáveis que não precisam estar todas conjugadas como era antes, não é? Sem dúvida. E uma das coisas que depois é o trabalhar porquê, não é? O big why das pessoas estarem a fazer isto, ganha bastante significado quando as fichas não estão todas no mesmo cesto. Adoro o que estou a fazer, mas aquela meia hora de ir e vir para o trabalho, muda tudo agora. Sim, mas aí já estamos a falar de outra coisa, que é esse why já tem a ver com opções de vida, não é? Com mentalidade, com o estilo de vida que as pessoas querem ter, no fundo, dos seus objetivos mais profundos, não é? Isso... Sim, mas permite rodear-te de pessoas com quem estás a trabalhar que têm o mesmo why, né? Ou que têm pontos em comum, certo? Ou que desafiam aquele que é o nosso para poder... Exato, não tem que ser exatamente o mesmo, né? Caminham nessa direção. Olha, Miguel, tu passaste por uma data de empresas, pá, conhecidas aqui do tecido nacional, Uniplaces, Web Summit, Salesforce. Achas que ele andou a fazer coleção? Algumas. Andaste a fazer coleção. É assim, eu vi uma entrevista tua há 5 anos em que falavas da carreira e falavas disso mesmo, da possibilidade que nós temos e do que tu gostarias de fazer, que era trabalhar com startups e com corporates, né? Porque na verdade foi que tu saltaste de startups para uma empresa gigante, né? Acabou de comprar o Slack, certo, por uma pipa de massa. Isso era um objetivo teu desde o início, fazer carreira? Achas que isso é importante? E porquê? Eu acho que até vou pegar na pergunta inicial do tema da coleção, se estava a fazer coleção ou não, e se olhares para a questão coleção com uma caderneta de cromos da Panini, a resposta é que não é? Não é estar a acumular cromos e estar a chegar. Mas se pensarmos em coleção no sentido de as experiências que te permitem enriquecer para te tornar mais perto da pessoa que tu te queres tornar, vamos voltar à ideia do forno que falávamos há bocado. Há certas coisas que vão forjar o tipo de personalidade que tu vais ter e que te vão tornar mais capaz ou não de lidar com certo tipo de desafios, trabalhar em certo tipo de ambientes. E aquilo que eu notei é que, se calhar também pela virtude da crise, era muito pouco arriscado, nunca foi tão arriscado ir para startups. E tens uma economia muito maior. Nunca foi tão arriscado? Nunca foi tão pouco. Tão pouco arriscado? Nunca foi tão pouco. Okay, o risco é mais baixo. O risco era baixíssimo na altura. Eu lembro-me de ter dito à minha avó, tinha uma proposta para ir trabalhar para um banco, para uma consultora e para uma startup. E ela dizia-me, então mas o que é isso das startups? E eu dizia-lhe, de uma maneira muito simples, nunca foi tão pouco arriscado tomar uma decisão arriscada como é agora. E os setores tradicionais, ditos tradicionais, estava cada vez mais a notar-se que havia uma propensão muito grande para seguir com o status quo. Por isso eu acho que da maneira mais direta que eu consigo responder, achei que as experiências que fazia sentido acumular eram ambientes que estavam fervorosos, a fervilhar, que havia uma quantidade enorme de experiências que se podia ter e que o errar não era visto como algo negativo. O negativo era não aprender. E por essa via eu senti que ia começar nas startups e depois mais tarde, sim, depois de sentir já esse fogo, podia ir trabalhar para uma corporate já com uma série de experiências que nunca ia conseguir de outra maneira, porque as corporates por definição estão mais compartimentadas. Sim, mas tu disseste tem uma coisa engraçada, tu disseste para seres aquilo que tu queres ser.
Então tu sabes aquilo que tu Como é queres que ser. tu sabes o que é que queres ser? É assim, falar sobre aquilo que eu quero ser tem que ter um grande impacto nas pessoas, e se calhar é por isso que eu sinto um espírito de missão muito grande naquilo que eu me dedico já dos últimos 4 anos para cá, esta parte. Impacto nas pessoas, tem que ao mesmo tempo estar a ser ligado ao tema do negócio, porque eu acho que ver um negócio a crescer e ver as empresas a chegarem mais perto do cliente, há poucas coisas na vida que me deixem sentir o fogo a arder aqui dentro tanto quanto isso. E não é tanto uma fronteira ou uma gaveta em que eu tenho dito quero ser isto ou quero atingir tal até determinada idade, é mais o tipo de pessoas de quem eu quero estar rodeado poderem ter um profundo impacto nessa aprendizagem. Mas aquilo que estás a descrever não é tanto o que tu queres ser, mas o que tu queres fazer, não é? Tu estás a descrever mais um caminho do que propriamente um objetivo, não é? Sim, é o que tu sentes naquele momento, para onde queres caminhar e o que queres estar a fazer, né? Portanto, eu neste momento quero estar a fazer uma coisa, posso estar a fazer essa coisa, amanhã posso mudar, né? Especialmente hoje, no dia de hoje, as coisas imutáveis são cada vez menos imutáveis e portanto as pessoas podem mudar quando assim sentirem que o devem fazer. Aliás, as pessoas não sabiam, se te perguntassem se tu estarias a trabalhar na Salesforce a fazer o que estás a fazer hoje, de certeza absoluta que não o terias dito, né? Se tivessem perguntado se te ias passar o que passaste pelo Uniplaces ou no Web Summit, não o dirias. Portanto, são circunstâncias que foram acontecendo. Agora, como tu és uma pessoa que reflete muito sobre essas coisas, diz-me lá, achas que tu tens consciência, tu falaste no impacto sobre as pessoas, tu estás numa empresa, a trabalhar numa empresa que tem um forte impacto e hoje está-se a discutir muito o impacto das grandes empresas, sobretudo das empresas tecnológicas que têm na nossa vida, que têm na nossa privacidade, que têm no fundo toda a abordagem, todas as questões éticas da utilização dos dados que são recolhidos, não é? Portanto, e a Salesforce está na cabeça do touro, não é? Porque a partir do momento que a gente fala em CRM, que não é o único negócio hoje em dia da Salesforce, como é óbvio, não é? Mas a partir do momento que estamos a falar em CRM, estamos a falar de dados de clientes, não é? E aí é uma fronteira muito, muito ténue entre aquilo que é a parte boa da questão, que é conseguir chegar a determinado tipo de comunicação, a determinado tipo de público e a determinado tipo de pessoas, e a fronteira com a parte já mais cinzenta, que é toda a manipulação que é feita com a informação que se dispõe, não é? Tens pensado sobre isto, certamente? Eu reflito sobre esse tema várias vezes. Eu acho que aquilo que é essencial nós termos em consideração é que há cada vez mais uma tendência para chamar a qualquer empresa que esteja na nuvem, aposte na cloud, que trabalhe em tecnologia, que são as grandes tecnológicas. Eu acho que há uma distinção muito importante a fazer entre o que é que são empresas, por exemplo, que assentam em redes sociais, em que por definição têm 2 tipos de cliente, vamos chamar assim, tem um utilizador que vendem e que ele é o produto, e muitos de nós é importante termos essa noção, quando estamos no Twitter, quando estamos no Facebook, quando estamos em qualquer rede social. Nós somos o produto, somos vendidos a advertisers que querem captar e monetizar a nossa atenção, e essa é uma distinção importante. E depois empresas tecnológicas que operam de uma maneira completamente B2B. Estamos a falar do lado negro da força. Não estou a falar tanto do lado negro da força, estou a falar daquilo que tem que ser, a parte ética tem que ser necessariamente mais escrutinada, porque tem várias implicações, e vimos isso no tema do Cambridge Analytica, vimos isso, como é que se pode influenciar os outcomes de eleições. Aí estamos a falar de uma opinião muito massiva. Mas aí entramos sempre naquelas coisas muito, muito complexas e mesmo em termos políticos, a gente às vezes há uma publicação qualquer em que desmascara, estamos há bocado a falar de corrupção, desmascaram uma situação qualquer que eticamente é condenável do ponto de vista ético lá, não é? Portanto, a pessoa não devia ter feito aquilo. E agora até temos assistido a algumas coisas a propósito das vacinas, etc., que têm a ver com isso. Mas que a resposta dessas pessoas normalmente é: eu não violei lei. Ou seja, legalmente não tens pronto a agarrares, não é? Portanto, descortinar o que se passa, ter o controle, etc.,
está tudo sempre agarrado às questões de leis, não é? De aquilo que é legalmente permitido ou que não é legalmente permitido. E a lei não tem muito a ver com ética, não é? São coisas completas, são realidades paralelas. Muitas vezes vai atrás da ética e tenta... Normalmente tem um atraso, a lei para a ética. Sim, assim. exatamente. Tem sempre um atraso Há um tremendo. delay. Há um delay. E na verdade isso não resolve o problema, não é? E em tecnologia, esse delay nota-se É ainda brutal. mais. É Claro. brutal. É Porque é gigantesco. muito difícil enquadrar legalmente uma coisa que está a mudar todos os dias. Tens aquele exemplo Mas estás a ver? quando o Zuckerberg foi ao Congresso e há um gajo qualquer que lhe pergunta: mas qual é que é o modelo de negócio do Facebook? O pessoal todo: what the fuck? Esse clipe é famosíssimo. E como é que é possível, não é? Estamos a falar de gajos em altos cargos a fazer leis que não conseguem perceber qual é que é o modelo de negócio do Facebook. Hello? Pois. Tem a ver com esse atraso. Isso é um problema complexo, sem dúvida, porque ou as empresas se regem pelas leis ou se regem pela ética, não é? Eu acho que cada vez mais têm que fazê-lo, uma porque é obrigatória, a outra porque cada vez mais a consciencialização dos clientes e esta era de hiperinformação vai fazer com que se torne Os obrigatório. clientes exigem isso. Não só porque os clientes exigem isso, mas sobretudo que as pessoas exigem isto. Isto já vem gravado nos nossos cérebros de há muitos anos. Nós sobrevivíamos com base principalmente num fator que era a confiança. E cada vez mais aquilo que nós vemos é a confiança está na base de tudo e cada vez mais redes sociais, como estávamos a falar, permitem que a narrativa possa ser um cogumelo. Pode nascer de qualquer um de nós que lança uma notícia. E o tema do fake news surge também a partir daí, já não se sabe muito bem distinguir o trigo do joio, mas se nós repararmos bem, já não há esta comunicação unilateral que havia nos anos 90. Uma empresa diz isto para o mercado assume como se fosse lei. Já não há a menor dúvida sobre a forma como, por exemplo, a Volkswagen é encontrada a fazer toda aquela manipulação dos dados das emissões de dióxido de carbono. Apanhada. Encontrada apanhada. Esse eu acho que é um dos exemplos que mostra como cada vez mais estamos vulneráveis, as empresas estão vulneráveis a qualquer um poder ser um whistleblower que quando detecta alguma coisa errada... Mas esse é um bom exemplo, desculpa, esse é um bom exemplo, porque qual foi o impacto que isso teve nas vendas? Eu por acaso não sei, mas isso teve real impacto nas vendas da Volkswagen? Nas vendas penso que não deve ter tido grande impacto. Mas devia ter tido, não é? Mas teve impacto brutal em termos das multas que a Volkswagen teve que pagar. Ok, pagaram umas multas, Creio certo? que a nível de multas teve e a nível do valor das ações no mercado também houve ali uma altura em que foram bastante afetadas. Mas será que isso não compensou o PR? Tens a velha americana, não é? Any PR is good PR, não é? Fartaram-se falar da Volkswagen. Esse é um dos pontos, não é? Aparece uma série na Netflix, a do Dirty Money, que fala sobre isso. Certo? Falem mal, falem bem desde que falem. Essa é uma ideia que às vezes é um pouco... A verdade é que Um pouco fartaram-se falar deles. americana A questão é, O seu próprio- agarrando nisso que tu estavas a dizer, nós consumidores não penalizámos a Volkswagen. Não tenho penalizámos. ideia dos números, mas Eu também não tenho sinto que ideia. tenham sido penalizados. Porque se calhar não foi associado a trafolhice com a tecnologia. Ou seja, as pessoas no fundo condenaram a trafolhice, não é? Propriamente dita, mas não acharam que aquilo se pudesse refletir em termos da qualidade da tecnologia. E isso leva Certo, a que mas tem um continues a impacto comprar. brutal no ambiente, não é? Estamos agora a defender o A ambiente. reputação, sim, claro, obviamente. Mas também teve impacto na reputação da empresa, não é? Souberam gerir essa crise, digamos assim, porque hoje já ninguém fala nisso, ninguém olha para a Volkswagen e diz aqueles malandros que andaram a tramar o ambiente todo e enganaram-nos a todos. Essa é a questão. Nós temos memória muito curta, não é? Curta e seletiva. Porque temos muita informação, Exatamente. demasiada informação. E temos muita dificuldade em tirar conclusões, portanto, porque quando há demasiada informação as pessoas também pensam menos, não é? Tu não tens tempo para processar a informação e para formares opinião, porque tens tanta informação que já vem, acabaste de processar uma informação de forma pela rama e já vem mais 10, não é? Portanto, e esse excesso de informação leva a que as pessoas pensem menos e formem menos opiniões e sejam menos contundentes nas suas posições. Certo. A questão aqui que me deixa a pensar estávamos há pouco a falar exatamente, e ias puxar também muito para aí, que é o centro do cliente, né? Portanto, as empresas focarem-se no cliente.
Focarem-se no cliente pela positiva, estamos a falar, não é? Portanto, procurar formas de trazer mais valor ao cliente, procurar formas de trazer mais confiança. Mas depois, quando quebramos a confiança, também não somos penalizados. Então eu questiono, então se não somos penalizados quando quebramos a confiança, vamos ser favorecidos quando trabalhamos essa confiança? E qual é que é o impacto que tem as duas? Porque, pelos vistos, a Volkswagen andar a fazer batota nas emissões e aquilo ser muito mais poluente do que o que eles diziam, não teve grande impacto nas vendas, não é? Mas depois a Volkswagen dizer, não, por cada carro que vocês comprarem nós vamos plantar 10 árvores. Isso vai ter impacto nas vendas? Deixa a questão no ar, não sei. Não tenho acesso aos números. Seguramente tem impacto na reputação. É a tal gestão de damage, não é? Damage control. Damage control. O que é que a Salesforce faz nesse sentido? O que é que tu tens batalhado, não é? Para trabalhar essa parte de customer centric? E como é que isso se pode fazer numa empresa grande como a Salesforce? Quer dizer, a Salesforce estava aqui a ver quanto é que foi. Já deu resposta a uma parte. Ele já disse que eles fazem uma distinção entre aquilo que são as empresas de redes sociais e que trabalham com a parte social, daquilo que são as empresas que providenciam tecnologia. Tecnológico, exato. Não é? Mas isso não. Isso é como o tipo que está a assaltar o banco e o fulano que está dentro do carro para depois. Eu aí não concordo com essa comparação. E não digo isto por quem está a trabalhar no setor. Digo isto só por uma questão de a relação contratual que existe em B2B. Por isso é que eu acho que a confiança é a única maneira de estar neste negócio em que, muito mais do que vender tecnologia ao cliente, o cliente está a comprar um outcome. O cliente que confia, que aposta na tecnologia Salesforce, não é só porque a tecnologia é boa. O que é que isso significa? O cliente está a comprar um outcome, desculpa. O cliente está a comprar um resultado que ele quer atingir com essa tecnologia. Porque eu acho que, e trabalho não em tecnologia, né? digo isto abertamente, a tecnologia é irrelevante, só se torna relevante quando traz valor para o negócio. E acho que quanto mais for claro para o cliente o valor que lhe pode trazer para o negócio, mais está propenso e aberto o cliente a investir nisso. E acho que cada vez mais, sobretudo com a panóplia de toda a tecnologia que existe, cada vez mais o cliente vai apostar em coisas que confia, que têm prova de mercado, que funcionam, que ele vê outros peers, outros fellow CEOs que também estão a investir. Competidores que também podem estar a fazer esse investimento, e acho que cada vez mais aquilo que eu noto é que empresas, por exemplo, de software têm uma relação muito clara tanto com clientes como parceiros e não têm receitas provenientes de um modelo de advertising, o que faz com que essa confiança seja mais fácil de construir com o cliente final, que é o meu cliente B2B, que é negócio para negócio. Isso é uma diferença. Isso será por uma questão de robusta, transparência? Ou seja, o modelo de negócio, eu olho para a Salesforce, o modelo de negócio é muito mais óbvio, não é? É de género, olha, vais usar, existe uma license, uma fee, tens que pagar uma licença, ao final do ano a gente manda-te a fatura e vais ter que pagar por estares a usar a nossa tecnologia. No caso das redes sociais, por exemplo, e há outros exemplos, tu não sabes bem como é que eles estão a fazer. Tu sabes que é com ads, né? Mas exatamente como, não é? E como é que estão a usar a minha informação? E... Sim, neste caso tu estás a vender uma arma automática e não sabes como ela vai ser usada. Mas pronto. Sim. Uma arma automática que não sabemos como é que vai ser usada, e eu até iria mais longe. Algo que se torna cada vez mais inteligente a saber os padrões das pessoas, quanto mais tempo eu passo a usar aquela tecnologia, portanto aquela rede social, e que tem as mentes mais brilhantes do planeta a nível de neurociência e de estudar o comportamento humano, para tornar aquela, nós sabemos, hoje em dia, dispara a mesma sensação no cérebro comer uma bolacha e ter um pico de açúcar do que estar no Facebook e receber um like numa publicação que fizemos ou num outro tipo de, sei lá, um comentário, coisas desse tipo. E isso torna-se extremamente perigoso, primeiro porque não está regulamentado e depois porque vai aumentar brutalmente a dependência das pessoas em relação a estas coisas. É verdade. Mas eu tenho muita dificuldade em seguir essa narrativa, um bocado se calhar mais do contra nesse sentido, que é, quando nós inventámos os carros, também aumentámos brutalmente a probabilidade de morrermos. Aliás, é uma das maiores causas de morte, são acidentes de viação, não é? Mas por outro lado, nós conseguimos nos movimentar muito mais depressa e chegar aos sítios. Portanto, as redes sociais trouxeram montes de problemas, mas trazem tanta coisa boa. Eu questiono, ok, vamos imaginar que o Zuckerberg dizia agora, olha, eu não vou usar mais os vossos dados. O Facebook custa 49€ por mês. Quem é que quer pagar? Nós não estamos dispostos a pagar por isso, pois não. Será que estamos? E por acaso, eu não sei porque é que eles não fazem isso. Eu gostava que eles fizessem isso, né? Colocassem uma subscrição. Dissessem, nós ou usamos os teus dados e vendemos advertisement, ou então tu pagas uma subscrição premium, como se fazem apps, há montes de apps desse género, né? E nós tiramos o advertisement e deixamos de usar os teus dados. Porque isso retira o poder que tem. Em bom rigor, repara, o que nós estávamos a falar é
Pois. Na área da publicidade ou do marketing havia sempre aquela crença, aliás, aquela máxima, mais do que crença, quer dizer que quando gastas um budget de publicidade, sabes que 80% do dinheiro que estás a gastar não vai para o target, ou seja, estás a desperdiçar. Desperdiçar dinheiro. E só 20% é que atingem, e se cá estou a ser simpático, é que atingem o teu target, não é? E que o grande problema sempre é ninguém sabe quais são esses 20%, não é? Ou seja, onde é que foram aplicados? As redes sociais e as tecnologias estão a permitir resolver isso, ou melhor, otimizar isso. Se calhar, eu não sei se já há uma inversão, mas caminha-se por uma inversão em que 80% vão bater no target, não é? Em vez dos 20%. Por isso é que tens uma fuga maciça dos meios tradicionais, da publicidade dos meios tradicionais para os meios digitais. Mas pelos Porque vistos funciona aparentemente melhor. são mais eficazes, não é? Um exemplo que ilustra muito bem aquilo que estavas a tocar é qual é a palavra mais cara de comprar em AdWords através da Google nos Estados Unidos? Qual é? Divórcio. 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 É a palavra mais cara. Porque Divórcio? ser advogado de divórcio é das profissões mais lucrativas que existe naquele país. Portanto, eu lembro-me que estava numa formação, falaram sobre este tema e eu tomei nota e ficou gravado na minha cabeça. Nunca mais me saiu esta palavra da cabeça, porque a palavra mais cara em AdWords, e valia qualquer coisa na altura como $240 fazer o bid e ser o primeiro resultado na palavra divorce nos Estados Unidos. Depois aparecia divorce attorney, divorce lawyer, tarará. E outro dos exemplos também era facultado, se nós neste momento, podemos fazer isto agora, quem tiver o telefone, estiver a ouvir, se pesquisarmos hotel no Barreiro, não existem hotéis no Barreiro, mas qual é a primeira empresa que quer pagar pela palavra hotel? É o Booking. Porque o dinheiro não tem a ver hotéis no Barreiro. Mas deve O haver hotéis dinheiro no está Barreiro. em procurar. Não existem. Não há hotéis no Não Barreiro. existem. O exemplo está feito exatamente para explicar o paradigma. Aquilo que interessa é a palavra hotel. Qualquer vez em que a palavra hotel seja mencionada, eu sou o que mais paga top dólar para chegar a essa palavra. E para mim na altura fez imenso sentido, porque era a explosão dos two-sided marketplaces. O Airbnb era quem tinha mais quartos e não tinha hotéis, nem alojamentos. A Uber era quem tinha mais viagens e não tinha carros. Começou tudo a seguir a partir daí. E é este admirável mundo novo que nós vivemos, em que tudo vai dar a tecnologia, de uma maneira ou de outra. Pois é. Mas eu estava aqui a pesquisar, a tentar perceber. Portanto, nos últimos 13 meses de 2019, o Facebook teve 21 bilhões de revenue e os profits de 7 bilhões. 7 bilhões de profit, ou seja, lucro de 7 bilhões de dólares em 3 meses. Quando é que chega, meu? Não é um exagero, meu. Ok, a publicidade é eficiente, né? Então, mas qual é que é o custo? Ou seja, nós estamos a falar do divorce, né? Custa 200 e tal, que estavas a dizer dólares. Qual é a margem de lucro que eles têm nisso? É 90 e tal %? Até onde é que nós deixamos, ou seja, onde é que nós metemos o stop na publicidade, não é? Porque há bocado estava a dizer, o Facebook, há bocado disseste uma coisa interessante, foi o produto somos nós no Facebook. O produto somos nós na parte financeira do business model da rede social. Mas para mim, que utilizo o Facebook, o produto é o Facebook em si. É eu poder ligar-me aos meus amigos, é poder fazer essas coisas todas, não é? Mas até onde é que eles podem estar a subir preços de advertising e utilizar os meus dados, né, para me dar um produto grátis? Ok, fixe, isso é fixe, eu acho fixe da parte deles, pá. Ou então obrigavam-me a pagar, mas 7 bilhões de lucros em 3 meses, pá, é absurdo, né? Pois. É absurdo. É absurdo. E como é que isso se combate? Não, com leis? Lá está, ética. Eticamente parece-nos que isto está errado, não é? Mas as leis não estão a acompanhar. E sobretudo, será que todos os consumidores que estão nessa plataforma e, como tu dizes, que está montada de uma maneira sexy, atrativa, sedutora, das pessoas maximizarem o tempo lá passado, as grandes métricas são Daily Active Users, número de utilizadores que vão estar ativos num dia, quanto tempo estás sem usar o DAO mau. Portanto, toda esta questão, depois agora já tens a parte de e-commerce, estão a tentar otimizar, chegares a um e-commerce player que depois a partir de lá dá-te visão direta para poder entrar no funil de vendas e converter uma compra. Cada vez mais o paradigma está à volta de uma escolha, por exemplo, do Facebook ter comprado o WhatsApp. A brutalidade que foi investir naquilo, e o WhatsApp hoje em dia não tem anúncios. Yet, não é? Toda a gente fica a pensar quando é que esse dia vai chegar. Eu não resisti a olhar aqui para o Orwell
1984, não é? Já que estamos a falar. E tem aqui uma citação engraçada do livro que é: a massa mantém a marca mantém a mídia controla a massa. Certo. Mas há bocado estávamos a falar, a mídia está a mudar. Mas aqui a mídia é redes sociais. Sim. Certo. Descentralizado. Se tivéssemos substituído a palavra, fazia Pois. a frase tanto sentido ou mais. Exatamente. Namus. Como as coisas não mudam assim tanto, não é? Pois, quem teve a visão de escrever isto há tanto tempo é incrível, não é? Pois. Incrível a visão de quem Olha, teve. Miguel, é verdade que o Facebook pagou uma pipa de massa pelo WhatsApp, mas a Salesforce pagou uma pipa de massa pelo Slack. Isto foi uma conversa corrente na Salesforce? Vocês falaram sobre isto? Curioso qual é que é a visão. Eu acho que aquilo que nós temos que fazer sempre quando acontece qualquer destes movimentos de mercado, podia ser a SAP, fortíssima empresa alemã, a fazer o investimento na Qualtrics, que provavelmente uma das melhores empresas do planeta na parte dos surveys, a Salesforce. A Qualtrics não foi o PayPal? Não, a Qualtrics foi adquirida pela SAP. SAP. E sim, na sim, altura, SAP, gigante alemão de Também uma tecnologia, pipa de famosíssima, é ERP, a comprar uma empresa de Customer Surveys. Como tivemos o movimento, também eu achei importantíssimo para o ecossistema, da Microsoft ir atrás do LinkedIn. Eu acho que todos estes movimentos apontam para esta grande alteração destas placas tectónicas que estão na base de tudo o que está a ser definido hoje em dia como tecnologia. Uma das evidências disto é quando nós pensamos qual é que vai ser o futuro do trabalho. Falávamos sobre ele há pouco. Trabalhar de qualquer lugar, work from anywhere, contract from anywhere, liberdade, autonomia, poder ter mais a dizer naquilo que eu faço as coisas e como é que as faço. Uma plataforma como o Slack, que se nós virmos todas as principais startups estão a usar, comunicação mais contextual, as ideias fluírem mais rápido, haver menos tempo para se poder comunicar. Portanto, falámos há bocado da importância da variável tempo. Não falo com nenhuma startup que não me diga que o recurso mais caro que eles têm é o tempo. Todas estas plataformas, eu acho que cada vez mais é para tornar a empresa mais eficiente a gerir uma variável, que é o tempo. Estar mais perto de inovar e estar mais perto do cliente. Na equação, no centro, está sempre o cliente. E isto não é um chavão que se diz e que funciona uma vez, não é? É um Tudo chavão. aquilo, eu não acho, não concordo. Pode ser também uma realidade, Se for- mas não deixa se de for- ser um chavão. É um chavão, mas para o Miguel, ele gosta de implementá-lo. Se for todos os dias e empresas com dimensão, então nota-se ainda mais. Se tivermos uma boa parte dos recursos afetos a trabalhar numa coisa que é o cliente e só ouvir o feedback do cliente, verdadeiramente uma empresa como é a Slack e como eram outras que estão nesse setor, o grande valor é a simplicidade que trazem à comunicação que tem que ocorrer dentro das empresas e que agora com a pandemia nunca foi tão importante manter-se esse canal aberto. Sim, mas estamos completamente de acordo sobre os méritos do Slack, não é? Isso está em causa. O que está em causa nesse caso é qual é o interesse em adquirir o Slack. Uma empresa como a Salesforce adquirir o Slack. Isso é que está em causa. Até porque sabes o quê? Eu e tu agora has de dizer se faz sentido ou não. Eu ligo muito a Salesforce a corporate, né? Porquê? Porque eu ligo a Salesforce a uma licença e, portanto, startups gostam de fazer produto rápido, que no caso da Salesforce é bom porque permite fazer um produto rápido, mas depois ficas agarrado a uma fee. Então, as startups preferem usar open source ou coisas que têm menos custos, né? Então ligo muito a Salesforce a corporate, a empresas maiores, mais estáveis, etc. E o Slack muitas startups, como tu estavas a dizer, né? Tu estás a Não ver... estou a ver uma Mel, uma PT, uma Vodafone a usar um Slack para gerir as equipas, mas vejo uma Uniplaces, né? Vejo o pessoal do Web Summit provavelmente trabalha no Slack, não sei, é uma coisa semelhante. Tu estás a apontar para o perigo do Slack passar a ser também uma coisa como... Isso é uma hipótese, mas eu acho que se calhar a Salesforce é que está a apontar para fugir do corporate. Eu não veria as coisas dessa maneira, porque quando estamos a falar de uma empresa em grande escala, temos que saber que os clientes têm dimensões diferentes e vão ter, em função disso, necessidades diferentes, mas nós queremos e estamos no negócio de tornar os clientes bem-sucedidos através de uma plataforma que dá para fazer várias coisas. Vender mais e melhor para o motor comercial, servir e atender esses clientes melhor para reduzir taxas de attrition, melhorar taxas de retenção. Até hoje em dia lojas de e-commerce podem ser montadas em cima de Salesforce. Eu acho que para responder muito concretamente à questão, aquilo que eu noto é a Slack não é uma empresa que tenha o segmento determinado. A Slack é uma empresa muito popular, sobretudo na audiência developer e dentro das empresas,
porque faz a comunicação ser algo mais simples, algo mais divertido, e por isso é que vemos, por exemplo, uma coisa tipo o Google Hangouts a ter um êxito muito parcial quando é comparado com uma ferramenta como a Zoom, e no Hangouts também dá para trocarmos mensagens no Google Chat, e toda a gente está a usar Slack. Quando eu digo toda a gente, há uma tendência de se falar dos utilizadores que usam de uma forma mais apaixonada, e isso dá-nos essa ideia que o Tocha falavas há pouco, de as startups parece que usam mais Slack, quando na verdade a Slack tem, isto são números públicos, uma taxa de penetração enorme naquilo que são grandes empresas. Simplesmente se calhar não é tão... Mas grandes empresas corporate ou grandes empresas startup? Grandes empresas corporate. Grandes Ok. empresas corporate. Não acredito, não é a visão que eu tenho, não é? Estás a ver E aí é que está, é a percepção do A percepção. consumidor que domina tudo isto. Sim, mas que é a mesma que eu também tenho da Salesforce, que só tem corporate. Lá está. pronto, mas qual é o racional nesse caso para uma Salesforce? Voltamos ao mesmo. Qual é o racional? Ou seja, como é que eles vão recuperar esse dinheiro? Essa era a pergunta que eu queria fazer no final, Não é? mas acho que eles não querem recuperar esse dinheiro. É uma questão de posicionamento, será? O racional, mais uma vez, ouvir o cliente e aquilo que ele pede. Usamos o Salesforce Escuta, mas os clientes do Salesforce já usavam o Slack, na boa. Isso O Slack ocorre quando? não sei, pá, mas Colaboração isso é que eu gostava interna e as pessoas internamente usarem isto para inovar e chegar mais perto do cliente. Miguel, mas não houve uma comunicação interna sobre isso, ou seja, não houve uma explicação porquê comprar o Slack? A explicação é esta, é muito simples. O Slack é uma plataforma espetacular para quem faz inovação e comunica dentro da empresa, utilizadores internos. O Salesforce é uma plataforma que permite a estas mesmas empresas que também comunicam e que agora mudaram a forma de comunicar com a pandemia, de estarem mais perto do cliente. Se eu tiver um roadmap tecnológico em conjunto para estas duas empresas, estou sempre muito mais perto daquilo que é mais importante, que é chegar com mais qualidade e com mais personalização aos clientes e internamente não haver silos de informação que fazem com que a pessoa envie uma campanha que não está tão direcionada como poderia estar, a equipa de produto falar com a equipa de tecnologia e desenvolverem coisas que realmente fazem diferença com base naquilo que ouviram do lado do cliente. E eu acho que há uma grande sinergia em isto funcionar em conjunto, mais do que havia se funcionassem separado. Estás a dizer é juntar, não é? Portanto, centralizar a informação. Portanto, provavelmente o próximo passo da Salesforce seria fazer mais integrações com o Slack para permitir que nós liguemos esta parte da equipa interna que está no Slack com os clientes e com os parceiros de fora que estão no Salesforce e tentar juntar as duas coisas, não é? Claro, e vejam o histórico de aquisições da Salesforce para ver como é que este ADN de foco no cliente está bem enraizado. A outra aquisição grande que tínhamos feito há coisa de uns anos, Tableau. Ajudar as empresas a terem melhor visão sobre os seus dados, não é? Aquela visão de que os dados é a nova grande forma das empresas terem vantagem competitiva sustentável. O Tableau, no fundo, é uma framework que permite tu visualizares dados, muitos dados, de uma forma simples. Não é? Exatamente. Só para contextualizar. Portanto, helping customers see better data, não é? Portanto, analisarem melhor os seus dados e tomarem melhores decisões. Antes disso, a aquisição da MuleSoft, que na altura também se dizia que era por um valor considerável, 7 bilhões se eu não estou em erro, e a aquisição da MuleSoft era exatamente toda a camada de integrações, porque as empresas têm... MuleSoft. É o quê? Tem grandes... MuleSoft é uma camada de tecnologia que permite, através de uma plataforma, fazer muito melhores integrações para que as empresas não estejam a perder vantagem competitiva com dados que não comunicam e, sobretudo, quando falamos de que ainda temos empresas que estão num paradigma tecnológico que era on-premise, que era um paradigma mais antigo, baseado mais em hardware, e que hoje em dia já tem um shift muito grande em relação à nuvem, porque a nuvem é mais segura, porque os clientes confiam mais nela, mas é preciso fazer estas duas coisas comunicarem. No fundo são... Interligar dois mundos que não se falavam. Portanto, é uma coisa tão simples como quando se olha para a MuleSoft, ok, faz muito sentido uma empresa de retalho poder estar mais perto do cliente e ter estes dados sobre o cliente, mas e depois como é que eu vou ver ao ERP se ele efetivamente efetivou a compra? É importante estar a ligar as duas coisas. Uma das coisas que é distintiva na Salesforce e que faz os clientes terem uma confiança adicional na plataforma é exatamente, nós sabemos muito bem aquilo que não fazemos. O que é que não fazemos? É ERP. Não temos um sistema de faturação, mas integramos com todos eles, porque aquilo que as empresas querem é medir portanto, toda a camada relacional do cliente e depois a parte de faturar com os mesmos, não é? E claramente em cima disso tudo está a grande guerra da pandemia da comunicação remota, onde tínhamos o Zoom, o Teams, né? E claramente o Slack também ali a batalhar. Também há a teoria online de que o Slack estava a ter dificuldade em conseguir acompanhar um investimento brutal que a Microsoft fazia e que o Zoom andavam a fazer e portanto precisava de mais firing power
E a melhor forma é aliar-se a uma empresa muito grande como a Salesforce. O Salesforce deve ter visto uma oportunidade, o Slack viu uma oportunidade e, portanto, casaram-se. Um casamento de carote, mas veremos o que é que dará no futuro, né? Nunca sabemos, as coisas mudam tanto. As coisas mudam rápido. A coisa que é garantida é que o cliente é cada vez mais exigente. O cliente procura plataformas que tenham um roadmap tecnológico que se permitam integrar bem, porque não está para ter uma equipa de pessoas, em vez de estar focada a construir melhor produto e a servir melhor o cliente, não podem estar focados a fazer integrações e a fazer as coisas funcionarem. Portanto, eu acho que cada vez mais compramos a tecnologia para chegar a um outcome. Mas eu ainda vou continuar a fazer de advogado do diabo. Porque é assim, eu acho que a concentração de poder tecnológico... Mas isso é outro tema. Pois, mas vamos atacar esse é um tema tema também. importante. Acho que é um tema importantíssimo. Porque é assim, o que nós verificamos, e hoje já não é segredo para ninguém, que a grande concentração de publicidade na Google e no Facebook não ajudou o ecossistema. Não está a ajudar a economia, não está a ajudar a inovação, está a matar a inovação na área da publicidade, claramente, não é? Porquê? Porque eles dominam, logo é Ditam muito as difícil. regras. Ditam as regras, é muito difícil aparecer startups, aparecer qualquer startup na área da publicidade que não tenha um negócio relacionado com o Google ou Facebook. Dizemos isto porque já sentimos na pele. Exatamente, portanto, nós já sentimos na pele essa situação e tens várias empresas inovadoras com projetos inovadores que simplesmente acabam por morrer porque não têm capacidade de se afirmar a não ser debaixo do Facebook ou da Google. E já há discussões sobre isso nos Estados Unidos, sobretudo em termos de divisão das empresas, não é? Obrigar à divisão para que permita que a inovação comece a trabalhar também nessas áreas, não é? Ou seja, a concentração de poder tecnológico que nós temos vindo a assistir e que vamos continuar a assistir seguramente em grandes players como a Microsoft, a Google, o Facebook, a Apple, etc. Eventualmente um dia Salesforce, se não for vendido a algum dos outros gigantes, não é? Que é o que também pode acontecer. Toda esta concentração não ajuda a inovação. Portanto, acaba por condicionar a inovação. E isso é um problema grave. Portanto, já não estamos só a falar das questões éticas e dos problemas que possa haver de manipulação, etc, etc, porque isso vai continuar a existir e não depende só dos grandes. Não é? Também Mas condiciona a inovação porquê? Isso não pode ser questionável? Eu vejo o condicionamento da inovação por aquilo que nós sentimos, que é se tu tentas inovar numa área em que é o core deles, portanto, tenta inovar na parte de advertisement contra o Google, ou contra o que o Google não faça. Se isso de alguma forma ameaçá-los, simplesmente eles compram-te. E não só, Tasha, tu já conheceste várias empresas que lançaram produtos interessantes, tecnologias interessantes, e que estavam a tentar se ingrar no mercado, e depois apareceu o Google com um add-on daquilo de borla, não é? Certo. Para toda a gente, e a startup foi para o galheiro. Portanto, estás a pensar no mesmo que eu estou a pensar, não é? Portanto, ou seja, conhecemos casos práticos em que isso aconteceu. Por acaso não sei o que estás a pensar, mas sim. Que é raro. Olha, a Aptasense, por exemplo, não é? Aptasense. É um caso típico português, uma empresa portuguesa com uma tecnologia fantástica. Já temos aqui, sim. Não é? E que foi arrasada com uma treta da Microsoft que depois não deu em nada, não é? Mas que lançaram grátis para o mercado, não é? Exatamente. Portanto, ou seja, isso acontece no dia-a-dia. O que leva a que ou tu tens uma inovação brutal que até podes registrar patentes e não sei quantos, mas depois não consegues se ingrar porque diremos que a utilização da tecnologia está concentrada, não é? E não consegues ir captar clientes, não consegues ir fazer concorrência. Quem pensa que consegue fazer concorrência à Google ou ao Facebook, desenganem-se, porque não é possível hoje em dia, não é? A não ser outros tantos. Portanto, ou seja, torna-se muito difícil ter tecnologias disruptivas, ter projetos disruptivos que venham a alterar o mercado. Portanto, o que leva a que toda a inovação comece a centrar-se em nichos de mercado, não é? Portanto, isso obviamente não é, e não é bom. Estás a dizer, deixam um mass market para os grandes, não é? Deixa o mass market para os grandes, sem dúvida. Mas não é a principal forma que todas as startups sempre encontraram na sua gênese, é focar num nicho de mercado
Acho, da niche. acho que não é? felizmente cada vez mais startups estão a fazer isso. Porque não tem outra forma, né? Mas eu acho que sempre funcionou assim, sei Não. lá, eu penso da primeira vez. Desculpa, o Facebook também já foi uma startup, não é? Portanto, Claro, e não Mas se- começou não se- também com nicho. e na altura era em Harvard, segundo falava até a história, era ali, Os campus. e até se chamava The Facebook, até depois há a célebre história que depois ele diz cut the, just Facebook, é mais Gajo da simples, Napster. mais... Exatamente, portanto, ele ia atrás de criar aqueles influencers em cada uma daquelas fraternities, em cada uma daquelas universidades à volta e fazer surgir esses cogumelos de utilização da plataforma. Sim, Que repara. hoje em dia uma plataforma como esta agora que está a ser muito falada, o Clubhouse funciona com um Clubhouse, dos não, princípios mais básicos que qualquer rede social pode usar para escalar, que é o tema da escassez. Tens um convite para te juntar ao Clubhouse, de repente no LinkedIn aparecia toda a gente a dizer eu tenho um convite. Ou seja, na verdade, E não só tens de ter um convite, como tens de ter um iPhone. não só tens de ter um convite, como tens de ter um iPhone, que a aplicação não funciona noutro tipo de dispositivo. Mas é engraçado como é que se dissessem, olha, aparece aí mais uma rede social. Ok, mais uma. Mas se disserem esta funciona em invite only, quer criar essa exclusividade, quer criar essa escassez. Sim, mas não foi só isso, mesmo. Já muitos tentaram fazê-lo, né? Sim. Há um conjunto de fatores. Repara, nós falamos com muitas pessoas que estão a começar empresas e para investimento, e há uma coisa que eu digo sempre: epá, ninguém sabe qual é que é o secret sauce, né? Às vezes de repente aparecem coisas e depois nós olhamos para trás e dizemos: parece claro, uma rede social baseada em voz. Epá, eu conheço N gajos ligados a empreendedorismo que estão há anos a falar, a dizer: voice é que é, a voz é que vai ser a nova cena, isto vai ser brutal. Há anos. E agora é que apareceu o Clubhouse, que já vale uma pipa de massa, by the way. Não sei quanto é que eles valem já. Epá, é evidente que são poucas as empresas, são poucos os projetos que aparecem a dizer que vão ser globais e vão ser o novo Facebook, ou seja, aquilo que for, não é? Portanto, embora também apareçam, há tipos que têm a Sim, mas arrogância acho que o Miguel suficiente para fazer. estava a defender é que todos começam com nicho. Todos começam com um nicho. Só que hoje ninguém sai do nicho. Ok. O problema é esse, não é? É que tens muita dificuldade de sair do nicho. E esse é um problema da concentração. Eu acho que uma empresa ao encontrar bem um nicho e depois perceber quais são estas agregações que pode ir fazendo para expandir esses nós dessa rede que vai criando, sobretudo naquilo que são marketplaces online, e deste tópico posso falar à vontade, porque na Uniplaces houve uma grande visão dos founders em tentar exatamente isso mesmo. Foi, ok, porque é que não existe um Airbnb para estudantes? Só que para estadias longas e que liga um landlord, um proprietário que tem uma casa que pode querer alugar a estudantes, que é um valor mais seguro, que é um público que tem uma duração de reserva maior, não está à procura do mesmo tipo de regalias e de conforto, está à procura de localização, uma coisa mais simples, até um pouco mais espartana, e que devia poder reservar de uma forma tecnológica quando vai para outro país, quando vai fazer uma experiência de estudar fora. Também esta toda a democratização do tema Erasmus, que agora já ninguém fala por causa da pandemia, mas que na altura era uma coisa importantíssima. Eu acho que lá está, nail da niche, não é? Quando se conseguem aquelas primeiras mas reservas há muitos anos. Mas a verdade é que a Uniplace não saiu do nicho. Lá está. Mantém-se no mesmo nicho. Mas captou bastante bem qual era a ideia de resolver um problema, que era como é que um estudante encontra accommodation quando vai para um outro país, que é uma coisa que o custo de estar errado, ou de ser enganado, ou do proprietário... Focou-se num problema, na resolução de um problema. Exatamente, um problema bastante claro e bastante bem definido. Exatamente, mas continua a resolver o mesmo problema, não é? Não extravasou para mais nada até agora, e provavelmente vai ter muita dificuldade em fazê-lo. E o foco principal daquilo que se tem assistido é exatamente crescer os países e otimizar a relação que tem nesses países para ser, digamos, a norma, digamos, onde é que vais encontrar student accommodation quando vais para fora? É através da Uniplace. Mas eu acho que é um problema bastante interessante de se resolver. Agora repara, estando uma empresa focada nessa situação, em resolver esse problema, obviamente fica muito vulnerável, não é? Por exemplo, eu não sei até em que medida é que as pessoas agora andam à procura de alojamentos para estudantes. Certamente agora é... Exatamente, certo. ou seja, se calhar a Uniplace isso é uma das empresas que está a sofrer muito com esta situação, portanto, e como é que isso vai refletir no futuro ou mesmo na sobrevivência da empresa, nós não sabemos, não é? Claro, é um ponto de interrogação, mas digamos até à pandemia, que era uma coisa inesperada por todos e que não
não podia ninguém, eu acho que ninguém conseguia antecipar, tirando o Bill Gates naquela célebre entrevista que ele disse que se podia desenhar uma coisa deste tipo. Eu acho que até à pandemia eu reconheço ser um negócio, não só porque trabalhei lá, mas algo que estava bastante bem definido qual era o tipo de problema que queriam resolver, e era um marketplace. Lá está, não era um social media, mas era um marketplace que tinha também o tema da galinha e do ovo. Tem que ter o número adequado de senhorios com propriedades e stock para dar amplo range de escolha a um estudante, e também tem que ter os estudantes para manter as casas ocupadas dos landlords. Miguel, mas não está em causa, de facto, não está em causa que as empresas não tenham foco, ou startups, quando são criadas e são lançadas, não tenham foco na resolução de determinado problema. Pelo contrário, Não é? acho que é importante nós falarmos sobre isso, é vital. É vital, quer dizer, só assim é que é possível. A não ser que estejas em Silicon Valley e sejas um terceira vez founder de sucesso, né? E consigas ir ali ao VC e sacar um cheque de 30 milhões numa pre-seed com PowerPoint. Com PowerPoint, se calhar sem problema para resolver até, não é? Dizer, eu vou fazer vou experimentar coisas Exatamente. nesta área e eventualmente E vou fazer um encontrar unicórnio, não é? um market fit, sim. Mas a esmagadora maioria, estamos a falar 99,999% das pessoas, seja qual for o sonho, acho que é importante falarmos sobre isto. Podes ter uma ideia de, eu quero fazer um marketplace para isto, que é gigante. Pá, tem que se começar no nicho. Toda a gente tem que começar no nicho. Porque o mais importante é, ok, tu Foco. podes ter o sonho, mas para chegar lá tens que sobreviver. E para sobreviver Tens tens no que foco. faturar, tens que ter um negócio e portanto tens de focar no nicho para poderes faturar rapidamente. Só queria deixar lá a parte que Sim, acho que é super senão importante. o pessoal também começa a ficar baralhado, não é? Portanto, isso não está em causa, não é? O que está em causa é se essas empresas conseguem depois dar o salto, não é? Porque normalmente a ambição é construir grandes empresas, não é? Portanto, não estou a dizer que isso seja necessariamente bom, já temos falado muito sobre isso, porque em última instância as pessoas deviam se focar no negócio e na resolução do problema que se propõe resolver, sem dúvida, mas vai limitar essa capacidade de reduzir o risco inerente ao mercado onde se está a focar e de poder expandir o negócio para outras áreas, não é? É mais desse ponto de vista que eu estava a abordar o problema do risco da concentração. Sim, o risco da concentração, digamos, como à medida que uma coisa é boa, agarramos logo, não é? Agarramos logo. Temos capacidade de aquisição, a empresa grande tem logo capacidade de poder agarrar, imitar, adquirir. destruir, não é? Muitas vezes imitar. Sim, o exemplo do próprio Facebook com a aquisição do Instagram e depois ter, digamos, asfixiado um pouco o tema do Snapchat a partir do momento que o Instagram matou, vamos ser claros, matou completamente com o Stories, matou o Snapchat. matou. Não é? Ou seja, são empresas com uma grande capacidade, com capacidade de investimento ilimitada, não é? Portanto, têm rios de dinheiro e podem aplicá-lo para continuar a dominar o mercado. É só isso. Desculpa, até tens o exemplo, estávamos a falar há pouco no caso do Slack. O movimento o que possibilitou a Salesforce também conseguir comprar o Slack é porque o Slack também precisava. Porque estava num mass market tão grande que para competir com o Teams e com o Zoom, etc., precisava de mais firing power, precisava de mais experiência nessa área que o Salesforce traz, e também foi uma das razões porque eles aceitaram essa compra. Sim, né? sim, especulava-se na que eles valor sentiam-se seja- já ameaçados, não é? Exatamente. Isso também tem a ver com o facto de haver estes grandes, né? Portanto, a Microsoft é tão poderosa que o Slack, mesmo com a penetração toda que tinha, achava que não tinha armas suficientes para combater aquele colosso e teve que se ir juntar a outra empresa grande como a Salesforce para conseguir fazer essa batalha, né? Certo, é um risco tremendo para empresas que queiram realmente alcançar este status mais geral, né? Mais mass market de muitos milhões de utilizadores. Eu acho que é engraçado, estás a dar esse exemplo, é engraçado. Vamos olhar para o paradigma, por exemplo, do advertising. Estavam a falar há bocado, estava concentrado na mão de grandes empresas como era a Google e era o Facebook. Eu acho muito interessante o movimento que a Amazon fez. Que, à partida, ninguém olhava para a Amazon como sendo uma empresa de advertising, era uma empresa de logística, era uma empresa, no caso da AWS, uma empresa tecnológica fortíssima, é a principal garante até de rentabilidade do grupo, o recente abandono até do Jeff Bezos, que toda a gente está a falar esta semana, e ele nomear como novo CEO da companhia quando ele fizer o step down para chairman, ser o Jassy, é exatamente ele escolher o CEO da AWS para futuro CEO da Amazon. Eu acho que isto transmite uma mensagem forte de que a Amazon não é só a empresa logística de B2C que nós conhecemos e onde encomendamos tudo e mais alguma coisa, vai ser também uma empresa gigante de tecnologia em que vai ter um modelo B2B.
Mas eu acho que sobretudo Que também é logística, por falar nisso, não é? Logística digital. logística digital, não é? Exatamente. Onde é que armazena as coisas Claro, digitalmente. claro, é logística Eles dominam pura. tudo, puro. E como é que foi o salto deles para o advertising? Acho que para mim é uma questão genial avaliar como é que eles já na altura não tiveram problemas, é um ADN da empresa, já não tiveram problemas em abrir a plataforma para os third party resellers, não é? Para pessoas como nós, podemos ir vender outras coisas para a Amazon e só lhes pagamos uma comissão. Eles preferiram que essa inovação fosse incentivada em vez de se criar outra coisa. Em Portugal até temos aqui um bom exemplo, a DOT é a Amazon Third Party Network made in Portugal, feita em Portugal para Portugal. Mas a maneira como eles foram buscar toda a parte do advertising, eu acho genial, porque foram, mais uma vez, olharam para o cliente e pensaram, mas nós temos estes clientes todos que têm uma intenção de compra muito mais forte do que em qualquer outra plataforma. Porque no Google eles estão a procurar, genericamente. No Facebook eles estão a divertir-se no tempo livre numa rede social. Mas na Amazon, quem está dentro da Amazon vem para fazer uma coisa, que é comprar. Ou pelo menos ler reviews de produtos. Ou pelo menos ler reviews de produtos que fazem de estar muito mais propenso a comprar. Portanto, eu acho que a ideia deles de entrarem no mundo de advertising, eu acho genial e certamente que a Google e o Facebook têm muito para se preocupar com isso, porque purchase intent continua a ser a coisa principal que domina qualquer preço que se pague por advertising. E eles, acho que apanharam muito bem isso e não sei hoje em dia se há alguma plataforma, além da Amazon, que tenha sido tão bem sucedida a ir buscar para advertisers a intenção de compra como eles foram. Sim. Provavelmente só plataformas de e-commerce gigantes chinesas, como o Alibaba, mas isso são outros campeonatos, eles trabalham. Olha, estás a falar de chineses, foi muito interessante toda aquela polémica do Trump com o TikTok, não é? Portanto, em que inclusive a política misturar-se com o negócio, não é? E obrigar na prática o TikTok a ser adquirido, a deixar ser adquirido pela Microsoft, não é? Creio que o TikTok foi adquirido pelo Oracle, não foi? Não sei. Mas podemos já Não, descobrir acho que não. Não, eu tenho quase a certeza sobre isso, o que na altura até foi um movimento surpreendente, porque é uma empresa muito conhecida até por toda a parte de ERP, base de dados, e é uma tecnológica que nunca tinha metido o pé no horizonte ou no vertical das redes sociais. Mas a questão é tão poderoso, né? Portanto, estas empresas tornam-se tão poderosas que já o presidente dos Estados Unidos da América se intromete nisso e começa a perceber. Mas existe outro regime que percebeu isso muito mais cedo e que está a colher os frutos agora, que é o regime chinês. Né? Então, as empresas tecnológicas chinesas, pá, temos N exemplos básicos, como a Didi Taxi, que ninguém conhece o que é, que faz mais viagens do que a Uber. É uma empresa que faz exatamente o mesmo que a Uber, só que na China. E tens N exemplos de e-commerce, todo o tipo de software, né, na China, em que o governo muito cedo percebeu que isso era estratégico. E se nós formos pensar bem, este salto de qualidade de vida que deu o povo chinês, há 20, 30 anos os chineses andavam de bicicletas, né? Então hoje vais a uma cidade grande chinesa, não encontras uma bicicleta, e se encontras são todas elétricas. Não é? Esse salto que deu foi também uma intermissão do governo dessas empresas gigantescas e criar essas empresas gigantescas. Na China depois há outras questões, como temos agora com o caso do Jack Ma, né? Ou seja, o tema da tecnologia está ligado ao poder, não é? Exatamente. Estamos a falar em geopolítica também, não é? O tema da tecnologia está ligado ao poder, sim, tem profundas implicações em todo o cenário geopolítico, também concordo. Agora, uma coisa que se nota é que a China, pelo regime político que tem um ambiente muito mais controlado no qual pode decidir quais são os players que vão ficar com determinado mercado, mas ainda não consegue fazer uma coisa, que é por ter um mercado mais regulamentado, menos liberalizado e mais assente numa economia de direção central, pode ir clonar as empresas que surgem nos Estados Unidos e aplicá-las lá, mas não consegue dizer fui eu que inventei primeiro. Vocês até podem dizer que no final o resultado é idêntico ou até maior, como disseste, eles até fazem mais viagens do que o Uber, mas não inventaram, não têm essa capacidade Ainda. Ainda. É porque eles já estão a inventar muita coisa. Espera aí. O Alibaba não foram eles que inventaram? O Alibaba foram eles que inventaram, não é? Mas em termos E é uma das maiores empresas do mundo, não é? Portanto, Sim, mas uma é questão... baseado numa coisa que já existia, né? Sim, mas é uma questão de tempo, não é? Portanto, ou seja, eles estão a evoluir tão rapidamente em termos tecnológicos que eu acho que é uma questão de tempo em que eles começam a inventar coisas a sério.
e começam a fazer, vão começar a fazer competição com as outras economias a esse nível, com a inovação. Isso não tenho dúvidas nenhuma. Sem nenhuma dúvida. Até Até pela robustez do mercado interno, que ao estar a crescer, todos os anos tem uma classe média que vai sendo mais numerosa e mais forte, e é sempre o motor de uma economia, Olha, a amigo, educação. mas agarrando nesse, agora só mandar mesmo marcha para a fogueira, que é engraçado, é verdade, ok, essas empresas gigantes chinesas não inventaram nada, fazem um negócio, seja o que for. Pá, mas eles têm uma coisa super importante para a China, é que eles pagam impostos lá. Nós temos estas empresas todas com quem trabalhamos, não é? Nós, Portugal, portugueses, e utilizamos estas ferramentas todas, e todas estas empresas pagam impostos onde? nos Estados Unidos. Estados Unidos, na Irlanda, seja onde for, né? Eu não percebo muito bem dessa parte de fiscalidade dessas big corporations. Mas porque é que nós queremos que esses paguem os impostos cá, se mesmo as nossas empresas do PCI 20 não pagam os impostos cá? Ok, fair enough. Não é? Eu acho que a discussão principal, que é muito interessante cada um de nós refletir, e que não tem nada a ver com política, mas sim que tipo de cidadãos e que tipo de país é que nós queremos ser, é: nós acreditamos que deve haver mais incentivo para a inovação e que deve-se apoiar mais um empreendedor correr um dos maiores riscos que há, que é lançar-se a correr o seu próprio negócio. Como vocês sabem, as estatísticas também, como eu, 9 em cada 10 falham. Os que não falham não quer dizer que sejam logo lucrativos, estão-se ali a aguentar nas canetas com a capacidade de desenrascança que é unicamente reconhecida aos portugueses. O que eu acho é que tem que se definir muito claramente é: queremos ser uma economia em que é preciso mais presença de Estado para ajudar, ou em que achamos que as pessoas têm que saber inovar e crescer sozinhas sem termos a necessidade de ter uma economia com um peso tão grande, a não ser em determinados setores em que toda a gente concorda que é fundamental ter isso. Epá, isso já estamos a falar de uma coisa mais abrangente, que é a questão da estratégia para o país, não é? Portanto, eu acho que quando se fala na presença do Estado, eu acho que o Estado deve estar presente para implementar estratégia para o país, e deve, para além de todos os outros fatores em termos de proteção social, proteção na saúde, na educação, etc., que se tem revelado absolutamente essencial. Aliás, esta pandemia tem demonstrado que o Estado faz falta, não é? E que é indispensável apoiá-lo e, portanto, e de ser robusto para dar resposta a desafios tremendos como aqueles que nós estamos a ter hoje em dia. A verdade é que todos diziam menos Estado, mas agora todos pedem dinheiro ao Estado, não é? Exato. E que resolva todos os problemas, não é? Da saúde, de educação, dos restaurantes, dos cabeleireiros, dos hotéis. Portanto, é completamente contrassenso clamar contra o Estado e dizer que ele tem que ser o mínimo possível e depois pedir ao Estado que resolva tudo, não é? Agora, a outra questão tem a ver com a estratégia. É assim, do ponto de vista de alinhamento estratégico internacional, nós temos que ver qual é o nosso lugar na cadeia de valor, não é? Portanto, nós não temos grandes empresas tecnológicas portuguesas. Nós temos um ecossistema bastante desenvolvido do ponto de vista de inovação, mas é muito incipiente comparado com outros ecossistemas, não é? Portanto, o nosso país, mesmo afirmando-se como um todo em termos de inovação e em termos de startups, etc., mesmo como um todo, não ficará nos primeiros lugares mesmo na Europa, não é? Portanto, porque existem outros polos de desenvolvimento que também apostam muito forte em termos de inovação. Portanto, qual é a estratégia? Portanto, qual é o lugar que nós podemos ter? E isso tem que se analisar. Infelizmente agora felizmente houve agora uma tentativa de definir uma estratégia para o país que infelizmente saiu um bocado, na minha opinião, um bocado furada, porque foi mais uma vez aquela coisa de agradar a todos e sermos tudo e mais alguma coisa. Estás a falar dos fundos que vêm agora da União Europeia? Os fundos devia-se... Estou a falar da estratégia definida pelo Governo, que foi encomendada e que foi elaborada e que foi aprovada, etc. Para gastar o dinheiro dos outros. Para gastar o dinheiro dos outros. E obviamente nós não vamos ser nada de especial, porque vamos fazer tudo. Vamos fazer tudo o que é o que nunca conseguimos fazer há 30 ou 40 anos. Lá está, não temos nicho. Não temos foco. Qual é o nosso foco? Não temos foco no cliente. Nós temos que ver aquilo que temos de bom, não é? E nós, há algumas coisas que são muito óbvias. Nós temos bons recursos humanos, portanto temos pessoas com talento, com capacidade realizadora,
Portanto, temos boas escolas que produzem bom talento. Temos um país fantástico em termos de clima e localização, não é? E pouco mais. Temos mar. A localização, já está, não é? Ou seja, estes dois grandes vetores podem ser a semente de uma estratégia futura, que é usarmos todo o nosso território, não só a parte Litoral. à beira-mar, o litoral, não é? Que é onde se concentra a esmagadora maioria da população portuguesa. Temos um interior fantástico, belíssimo, muito variado do ponto de vista paisagístico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista gastronómico, etc., que não está estragado. Portanto, obviamente, algumas partes estão estragadas, não é? É natural, mas como foi abandonado há muito tempo, mantém a autenticidade e temos boas vias de comunicação, temos boas infraestruturas de telecomunicações, temos capacidade para atrair talento. Ou seja, nós pedimos, e aí o Governo desempenha um papel essencial, que é apostar para atrair talento, reter o nosso talento, cá existe, e atrair talento de fora. Por isso tem que haver grandes projetos tecnológicos, não é? E grande capacidade para atrair empresas, mesmo essas grandes e as médias mundiais, que para nós são gigantes, não é? Abrirem centros em Portugal, centros com capacidade local de desenvolvimento, que tenham capacidade local efetiva de inovação, não é? Porque se não tiverem inovação, facilmente são transportados depois para outro sítio qualquer, não é? Não adianta nada abrir cá um centro de competências de uma Salesforce que só vai fazer call center, não é? Porque isso não serve de nada. Amanhã vão para a Roménia, pagam mais barato e vão para a Roménia. Portanto, agora se tiver cá um centro de inovação, desenvolvimento de inteligência artificial para a Salesforce, etc., esses gajos não vão para a Roménia, vão continuar cá sempre, não é? Pelo contrário, até trazemos romenos Exatamente. que trabalham em AI para cá, não é? Portanto, essa podia ser uma estratégia. Aqui E o que eu aí noto escuta, e aí o Estado é que devia desempenhar esse papel, porque é preciso investir nisso, não é? um dos indicadores que mede melhor a saúde de uma economia, para mim, e vai sempre continuar a ser, é investimento direto estrangeiro. Se nós Investimento estrangeiro. investimento direto estrangeiro, se nós tornarmos o país atrativo para receber isso, não estou a falar apenas de turismo, ok? Mais uma vez, turismo, a parte B2C, pode flutuar, não há um contrato, não há um vínculo. O turista vem hoje, amanhã deixa de vir. Tivemos uma série de turistas que apostaram em vir para Portugal porque houve a sensação de perda de segurança no norte da África, houve a sensação de que Portugal era muito melhor do que outros países que já estavam mais batidos e experimentados, entre aspas. Aquilo que eu noto é quais é que são os países que se podem orgulhar de dizer: tem o Cristiano Ronaldo no futebol, Miguel Oliveira nas motas. Quantos destes nomes é que podíamos estar aqui a dizer? Miguel, mas repara, A questão é que temos muitos case studies, e eu não vou usar o chavão de que estão a brilhar fora quando podiam brilhar cá, porque tem outra projeção lá fora, mas porquê que não nos achamos que podemos ser capazes de ter mais fundadores como aquele que teve a visão para criar OutSystems, como o José Neves para o tema da Farfetch, até a própria Talkdesk? Achas que não temos essa visão? Eu acho que gostava de ver mais empresas como estas a poderem aparecer. Isso tem a ver com a tua aversão ao risco, que tu dizes ser igual a zero. Tu não achas que os portugueses têm um bocado de aversão ao risco? tem um bocado de aversão ao risco, mas não é só isso. Repara, tu para conseguires fazer isso tens que criar massa crítica, não é? Tens que criar massa crítica no país. Por isso é que aquilo que eu estava a dizer, que é atrair talento para cá, se tu conseguires atrair muito talento para o país, em vez de dares vistos gold, em vez de apostares em trazer os reformados de franceses e dos países nórdicos a passarem cá os seus dias depois do trabalho. Ainda ontem vi um top qualquer, top 15 países do mundo para to retire, para se reformarem. Em que nós também estamos, de certeza. Nós estamos no top. Pronto, nós somos ótimos para os reformados estrangeiros virem para cá. Não sei se somos ótimos, pois para isso também é preciso ter serviços de saúde adequados para responder a isso. Mas porquê é que nós estamos a atrair reformados se podemos atrair jovens? Jovens altamente formados na áreas tecnológicas, que venham trabalhar, que tenham projetos cá, que tenham e que depois queiram construir os seus próprios projetos, percebes? É essa massa crítica que eu estou a falar.
Se tu atrair gente, se essa gente falar uns com os outros, começar a ver a interação, interseção, se começar a ver o burburinho, não é? Epá, vão surgir projetos fantásticos. Mas por isso tu tens de concentrar talento. Sem concentração de talento tu não vais conseguir ter isso. A Silicon Valley é o que é porquê? Ou a Índia é o que é porquê? Porque há grande concentração de talento, não é? No meio de tanta gente há sempre vários tipos geniais. No meio de pouca gente são muito poucos os geniais, não é? Portanto, é matemática, não há nada a fazer. E é exponencial isso, porque quantos mais pessoas fora de série tens juntas, mais elas se interseccionam, mais poder dão ela, mais rápido sobe a coisa. Portanto, em vez de chamar para cá os reformados, que são gente ótima e sem dúvida são importantes para a economia, eu acho que em termos de futuro seria muito mais importante chamar jovens talentos das áreas tecnológicas que viessem trabalhar para Portugal, viver para Portugal, que é um país fantástico. Se é fantástico para os formados, é ainda melhor para os jovens. Mas isso exige uma estratégia muito clara e muito focada. É como resolver um problema, não é? Portanto, é a mesma coisa. Devemos ser um país startup que vai apostar fortemente na tecnologia e atrair malta talentosa. E que sejamos também não só capazes de atrair quem está de fora e tem grande capital intelectual para vir para cá e fazer coisas fantásticas, como também ser um país que as pessoas que têm todas as condições de estarem cá e se mantiverem cá, de quererem estar. Ou seja, não é a primeira coisa que ocorre a um português, é ir logo para fora. Sim, muitos foram obrigados a fazê-lo e têm talento de primeira linha. A nível de Liga dos Campeões temos talento em todos os... somos exportadores de talento. Nós somos exportadores de talento. Somos exportadores de talento. Mas isso também não tem mal. Tocha, as pessoas já podem aprender coisas e vir para cá, é verdade. Exatamente, não é Sim. aprender coisas. Nós temos que conseguir também exportar, porque acho que isso também é importante ter diferentes vivências, mas depois conseguir importar. Sem dúvida. Claro. Mas por isso tens de ter condições para as pessoas voltarem para cá. Esse é que eu acho que é a parte de dar condições para quando voltamos. Mas a melhor forma de tu dares condições é teres cá um clima fantástico de inovação. Certo. Então as pessoas vêm. E tornar o mais difícil possível a decisão de sair. Claro, mas aí o que é que isso obriga? Obriga a fazer reformas na área da justiça, de certeza, acabar com burocracias para que não interessam a ninguém. Hoje qualquer gajo para licenciar, seja o que for, perde meses de vida, não é? Portanto, ou seja, é preciso facilitar que depois as coisas aconteçam, não é? Porque senão vem uma pessoa com muita força, muita vontade de fazer coisas e depois não consegue fazer nada, não é? Bate na parede. Portanto, ou seja, não basta dizer queremos fazer isto, depois tem que se ver como é que se implementa isso, não é? Na prática. Por isso é que a questão de investimento estrangeiro, há investimento e há investimento, não é? Sim. Portanto, por exemplo, eu acho que essa questão dos vistos gold, não é? Para mim não faz sentido nenhum a lógica ser, investes, não sei qual é o valor, €500 mil e tens direito a um visto gold. Porquê é que nós não temos uma lista? Eu não quero que tu investas em qualquer coisa, eu quero que tu investas em coisas que são importantes para o país, que são estratégicas para o país. Mas ter uma lista. Investe em pesca. Investe em indústria específica com mais valor, não é? Indústria de transformação. Eu não tenho nenhuma estatística, mas provavelmente 90 e tal % desses investimentos foi casas, em imobiliário, não é? Real estate, que é para depois aumentarem os preços, para depois nós, portugueses que não temos poder de compra, temos que fugir dos centros das cidades e ir para as periferias, não é? Que também não é mau. Quer dizer, das periferias é mau, se forem para o interior é bom. Olha, Miguel, antes já estamos aqui, a conversa flui e já vamos avançados, mas eu queria ainda abordar um tema antes de nós terminarmos, que tem a ver com a tua passagem pelo Web Summit e pelas startups, e porque muitas das pessoas que ouvem o Bitalk são empreendedores e procuram nestas conversas não só uma conversa agradável, mas também de inspiração. Tu trabalhaste no Uniplaces, uma startup. Depois foste para o Web Summit, não foi? Foi Sim. Depois do Uniplace e depois do Web Summit foste para a Salesforce. Exatamente. Deste um salto para coisas completamente diferentes. Como é que tu fugiste das startups por alguma razão? Porque tu ainda hoje estás muito ligado às startups e estás sempre a falar em startups, mas trabalhas numa empresa gigante que é a Salesforce. Em que os meus clientes são startups. Exatamente. Tu continuas com essa paixão, com essa pica para ajudar as startups a crescer e a serem a se ingrarem e a conseguirem ter negócio. Quais é que são, depois desta experiência toda, os erros que tu vês? Ou as coisas que nós poderíamos evitar, que não sejam aqueles clichês, nós toda a gente sabe, não foca nisto, não foca naquilo.
Que dicas é que achas que nós conseguiríamos deixar aqui neste episódio para o pessoal que está a trabalhar nessas empresas, nessas startups, pequenas empresas? O que é que eles têm que focar? O que é que nós temos que procurar? Porquê que estamos a fazer isso? Não é? Há bocado também falámos do why, também é importante. Qual é a essência disto tudo? Porque nós estamos a falar agora, por exemplo, do país. O país também é feito destas empresas, não é? Então, há bocado estavas a falar, às vezes vêm estrangeiros para Portugal e chegam cá e batem na parede. Às vezes batem na parede com coisas que a culpa é nossa. Preciso de arranjar a máquina de lavar roupa. Contactar um profissional em Portugal, tem que andar atrás dele. Eu tenho um problema no telhado. Amigo, isso tem um grande problema aí, agora vamos ter que... Não é? A nossa própria podem cultura... recorrer ao Oscar, pá. Exatamente, Oscar App, sempre para ajudar em reparações no momento. Mas essa cultura também vem de nós próprios, não é? Portanto, isto está tudo interligado. E a forma como nós fazemos negócios e fazemos empresas está tudo interligado. Tens assim alguns pensamentos que queiras partilhar sobre isso? Eu tenho, eu diria, 3 grandes pensamentos que partilhava sobre isto. O primeiro ficou claro que nem água para mim na minha cabeça quando eu fui trabalhar na altura para Milão. Foi a primeira vez que eu numa faculdade ouvi falar em sales como se fosse algo mais científico, em vez de ser algo que alguém com uma grande lábia, que é o típico chavão português, sabe fazer. E a primeira lição que eu aprendi aí foi, além do mais recomendo, o professor Paulo Guenzi ensinou uma coisa que era essencial. Não há nenhuma empresa, B2B, B2C, pequena, grande, que sobreviva sem vendas. E a pessoa, pequeno empresário, médio empresário, grande empresário, saber vender é provavelmente um dos skills mais importantes. E nem de perto nem de longe há outro skill que possa ser tão importante do que construir bom produto, resolver um problema e vender esse produto pelo valor certo. A lição que eu aprendi, que na altura me ficou, porque eu era um apaixonado do desporto, foi que ele estudou equipas de futebol, nomeadamente a seleção italiana, a Squadra Azzurra e outras, e com os treinadores ele descobriu que o método de gestão mais forte e de motivar as pessoas tinha imensas coisas similares, pontos de ligação com a atividade comercial. Ter definição de responsabilidades de forma clara, e nós achamos, mas isto é fácil, toda a gente define agora os OKRs, Objectives e Key Results, meter os objetivos numa parede e tal. Mas a questão é, uma pergunta que ele na altura fazia várias vezes. Nós aqui estamos num ambiente teórico. Se eu passar para um ambiente prático e for agora avaliar uma empresa comercial, consigo olhar para o calendário das pessoas e perceber o que é mais importante? É que se passas o tempo em reuniões não vais estar a vender, a menos que as reuniões sejam com o cliente. E estes conceitos básicos na altura vincaram-me profundamente. Quando entro, por exemplo, numa empresa de retalho como era a Abercrombie, que na altura, só para vos dar uma ideia, em Milão nós vendíamos 1 milhão de euros por semana. Quando eu digo nós, aquilo em Itália era uma média empresa, 300 pessoas. 1 milhão de vendas por semana, 1 milhão de euros. Na altura, um dos vice-presidentes de vendas, que por acaso tinha trabalhado numa startup do retalho nos Estados Unidos, antes de ter vindo para a Europa liderar a expansão da empresa, uma das coisas que ele dizia é: reunião 8 da manhã, loja vai abrir às 10, quem não tivesse às 8 da manhã, ele já não estava a contar. E toda a gente percebia porque é que era para estarmos lá 2 horas antes. Tinha de estar tudo impecável para quando o cliente chegasse ter. Não era comprar roupa, era a melhor experiência do planeta a comprar aquela roupa. E depois caíram na armadilha de não inovar para não ir para o digital, porque achavam que a venda ou é feita aqui na loja ou ninguém vai querer saber da nossa roupa. E aí também está um dos erros, que também acho que mais do que dar um conselho, é quando corremos o risco de ignorar o cliente, muito provavelmente a falência futura não nos vai estar a ignorar a nós. Isso é uma das coisas que eu provavelmente tenho mais claro. E ele dizia sempre, eu fui para uma reunião, era um puto ainda, trazia os meus números, os meus Excel, os meus dados, e ele dizia: Miguel, o que é que estás a fazer com essa informação toda? E eu: Steve, eu estou aqui preparado, o que tu quiseres perguntar, a gente tem aqui food traffic, receita por metro quadrado, tal, essas coisas todas. Era um miúdo, não é? Queria estar a fazer boa impressão nas primeiras reuniões, e ele diz: não, aqui a gente não fala nada de números na primeira reunião, a primeira reunião é para as pessoas, porque tu não atinges números sem pessoas. E ele, todos os dias, ele era capaz de saber o nome dos filhos de uma pessoa, quais eram os objetivos que essa pessoa tinha, quanto tempo é que ele inclusive ficava na empresa, porque ele já sabia nas entrevistas dele. Isto na altura, atenção, isto há 15 anos atrás, ou 10 anos atrás, não era uma coisa normal perguntar-se o que é que queres estar a fazer daqui a 3 anos quando já não estiveres connosco. Isto é uma coisa que é relativamente uma tendência nova. Eu diria que nós termos abertamente estas conversas quando estamos num ambiente de startup, num ambiente de inovação, é fundamental. Muitas startups estão disponíveis para sacrificar as pessoas para chegar aos números. Eu acho que há poucas que estão disponíveis para
focar nas pessoas exatamente porque é isso depois que traz os números. Yeah. É verdade, sem dúvida, que estás a dizer, cada vez se fala mais da importância das pessoas, né? Mas depois uma coisa é falar, outra coisa é a prática. É a prática de o fazer. Como é que tu fazes isso hoje numa empresa como a Salesforce? Eu acho que Consegues? uma grande tentação é usar o músculo da ação. Pessoas empreendedoras sentem-se muito mais confortáveis a fazer coisas do que muitas das vezes a importância de estar a ouvir. E vou dar aqui um exemplo. Quando eu começo a trabalhar na Salesforce há 4 anos, o VP de vendas que ainda hoje está lá, um italiano, a primeira reunião dele não é ele a falar, é ele a ouvir as pessoas. Ele diz: eu não consigo resolver nada nem otimizar nada sem eu conhecer as pessoas que vão ajudar-nos a chegar a isso. E isto parecem conceitos simples, mas qual é que foi a última vez, especialmente agora em pandemia, em que as pessoas estão a ter uma conversa deste género com um colaborador? O que é que se pode mudar aqui? O que é que se pode fazer diferente? O que é que tu tens visto que nós fazemos mal e podemos melhorar? O que é que nós estamos a fazer bem que é para continuar? Este tipo de conversas que nós achamos que às vezes parece, né? Eu divido sempre entre a floresta e as árvores, que parecem as árvores, depois no final do dia são a floresta. As coisas pequenas acabam por ser as coisas grandes. E uma das grandes lições que tenho aprendido e que deixo aqui é turn your shoulds into musts, ou seja, I should speak to colleagues, I should invite someone for lunch, I should have a coffee, mas must, deves fazer. Eu devia, em vez de dever, vai fazer, mas aplica. Aplica. Entendeu? Acho que há muita teoria, mas o gap maior, um dos CEOs que trabalha connosco no outro dia dizia-me: qual é o maior gap cá no planeta? Não é uma pergunta filosófica, é muito simples, não é um thinking gap, é um doing gap. A malta sabe. Execução, não Tem é? que fazer exercício para perder peso, tem que comer mais saudável, come os brócolis e a salada antes de comer as batatas fritas. Mas, o que é que as pessoas fazem? Come as batatas fritas. Comem as batatas fritas. Acho que Gostam mais de ketchup e de mostarda é verdade. do que gostam de pôr azeite. É verdade, acho que é uma excelente dica para terminarmos aqui este episódio. Até exatamente nas startups, às vezes eu vejo isso, muito planeamento. Estamos aqui a preparar um deck e um pitch deck todo bonitinho com as cores certas e precisamos de um designer para nos meter aqui a mensagem, e a seguir vamos fazer um business plan e vamos preparar a nossa estratégia de marketing e a nossa brand e a nossa mensagem e os nossos valores, e depois vamos fazer isto e vai falar com clientes. Vai vender, mano. Como alguém já disse, intenção sem a ação é pura ilusão. Gosto muito dessa. E com- Sem ação é por ilusão. Essa é... E com essa ficamos, e com essa vamos à frigideira. Isto é um bitoque, portanto o bitoque tem sempre uma frigideira. Nós temos aqui uma frigideira para ti. Vamos lá. Ai, espera aí. Opa! Qual é que vou retirar? É o que já escolheste, é o bife. Miguel, descreve a tua empresa de sonho. Boa pergunta para fecharmos. Para o público saber que isto não estava combinado, atenção. Quem nos ouve saber que isto não estava combinado. Está nada combinado, isto é, a frigideira é sempre É uma surpresa. uma surpresa. A tua empresa de sonho, como tu quiseres, isto é uma pergunta aberta. Empresa de sonho começa e acaba no cliente. Vou dar um exemplo. Isto foi uma coisa que me ficou gravado desde muito pequeno. O meu avô era pequeno empresário, pequeníssimo empresário, tinha uma loja de retalho, importava lentes da Alemanha e vendia essas lentes cá para máquinas fotográficas, que na altura não era feito com o telemóvel, como vocês se devem recordar, para óculos, e uma vez entrou um cliente na loja que não encontrou exatamente aquilo que ele queria, e eu era miúdo. O meu avô depois chegou para me contar a história, partilhar várias coisas à hora do almoço. Eu era naquela altura, como sabem, os miúdos tinham 4 semanas de férias ou 6 semanas de férias no verão, então os meus pais trabalhavam, deixei os miúdos com a minha e o meu irmão com os avós, e o meu avô disse-me: não há cliente que entre na minha loja e que não saia com aquilo que procurou, e não descansou enquanto não arranjou a lente, que na altura trazer qualquer coisa de Espanha era difícil, e eu lembro-me dele até ter dito: vou vender com muito menos margem, porque vou ter que ter custo mais caro a trazer de Espanha e tal. Não era como hoje em dia, que havia shipping e logística rápida. Na altura demorou bastante tempo, mas ele disse, depois foi entregar pessoalmente, tomou nota, na altura havia confiança, não havia o RGPD como hoje em dia, tomou nota da morada do cliente, foi lá entregar, e o cliente, não sabia ele, a nome pessoal tinha-lhe comprado isso, tinha uma empresa
a partir daí ficou uma relação que durou vários anos e inclusive depois chegaram a ter almoço em conjunto. A empresa de sonho para mim é, independentemente da dimensão, não acho que tenha tanto a ver com a dimensão, pode ser pequena, pode ser média, pode ser grande, tem que começar e acabar com o cliente e as pessoas têm que sentir autonomia em vez de limitação e têm que entender que aquilo que estamos a fazer hoje, a mentalidade é sempre pode-se fazer mais e melhor amanhã. Para dar um outro exemplo disto que me ocorre sempre, é uma história que é um bocado pessoal. Eu era na altura uma pessoa que estava a voltar de Milão, onde tinha trabalhado no retalho, entro na Uniplaces e vejo o Miguel Santamaro na altura com todo o ar mais casual, mais informal. Estávamos todos na empresa, ok, agora cada um diz quais é que são as prioridades para hoje. E nunca me ficou uma imagem tão bem gravada na altura da importância de claridade, não haver a mínima ambiguidade. Eu hoje vou fazer isto, o dia é bem sucedido se. E todas as pessoas na altura éramos para aí 10, éramos, quer dizer, uma banda com um maestro, não éramos mais do que isso, mas toda a gente sabia muito claramente o que é que ia fazer nesse dia e o dia era bem sucedido quando essas tarefas estivessem feitas. Todas elas andavam à volta, ou de construir o melhor produto para o cliente, ou de ir angariar clientes. E eu acho que isso, para mim, se eu tivesse uma empresa de sonho, tem que ter isso bastante claro. Focus on the client. Focus on the client e focus on the goal. Olha, então vamos nos focar agora aqui nos nossos clients, os nossos listeners, não aqui com um objetivo financeiro. Nós hoje fizemos aqui um episódio um bocadinho diferente. Tu que já ouviste bastantes episódios do Bitalk, bastantes. Já reparaste que nós tivemos aqui uma dinâmica um bocadinho diferente. Estamos a tentar fazer uma conversa um bocadinho diferente e gostaríamos de saber também o feedback das pessoas que nos ouvem e portanto fica aqui o meu reto para vocês que estão aí desse lado, mandarem umas dicas. Epá, lá está, nós somos muito focused nas pessoas a quem estamos a trazer valor e portanto gostamos muito de ter o feedback das pessoas para perceber exatamente o que é que nós estamos a fazer, se traz esse valor ou não, porque nós estamos aqui sentados com uma ideia, com um objetivo, que é trazer valor às pessoas, literalmente ajudar naquela mensagem que estávamos a falar há pouco, de fazer neste país negócios melhores, negócios que tragam mais valor para o país, mas também para as pessoas que o estão a fazer, e esse é o objetivo das nossas conversas e das pessoas que trazemos. E portanto queremos saber se estamos a conseguir passar isso, o que é que as pessoas querem, o que é que vocês querem que a gente fale, como. Estejam à vontade para mandar feedback, tanto eu como o José somos completamente open nas redes sociais, estamos em todas elas praticamente, portanto mandem mensagem à vontade, não se acanhem. E estamos cá de volta. Próxima quarta, lançamos mais um Bitalk. Obrigado por estarem desse lado. Miguel, muito obrigado por teres vindo. Obrigado a todos. Tânia. E pronto. I've been coming up hot for a minute.